como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam cumprindo com o nosso combinado, que é manter o foco nos estudos. Hoje, daremos continuidade com os nossos conteúdos, lembrando que nas aulas anteriores a gente já viu um capítulo, já fizemos correções de atividade e agora a gente vai para o próximo capítulo. Então eu quero que vocês peguem o material de vocês, a apostila, o caderno e façam um acompanhamento, certinho, galera? O nosso conteúdo que vamos ministrar hoje são princípios básicos de saúde e ciclos de vida. Então, assim, a biologia, ela está diretamente ligada à saúde e é muito importante que a gente tenha o conhecimento de algumas informações acerca da saúde para a gente poder fazer uma análise e saber como proceder diante do que a gente pode se deparar no dia a dia, certinho, galera? O nosso primeiro tópico, a gente vai falar sobre os conceitos básicos. Ele diz o seguinte: continuando os estudos dos seres vivos, lembrando que na aula passada a gente começou e falamos sobre classificação dos seres vivos. Então a gente viu o conteúdo de uma forma abrangente. A gente falou dos mais variados táxons e falamos também sobre alguns seres vivos. E a gente vai dar continuidade falando deles, certo? É necessário compreender alguns conceitos relacionados à saúde pública. Alguns seres são capazes de causar doenças. E essas doenças, elas vão trazer consequências ao nosso organismo. E aqui ele dá exemplo de alguns seres, por exemplo, bactérias. Outro exemplo, protozoários, também podem causar doenças. Temos também helmintos, que posso dar como exemplo para vocês os nematóides, os cestoides e os tremátodos, que fazem parte do grupo dos vermes. E a gente também poderia citar vírus, também trazem doença. Por que ele não enquadra aqui? Porque eu já expliquei para vocês aquelas análises sobre a classificação dos vírus. Alguns estudiosos consideram os vírus como os seres vivos, outros não consideram porque eles são parasitas obrigatórios, enfim. Mas podemos aqui citar também que são seres que trazem doenças. Certinho, galera? E aí a gente vai começar falando sobre agente etiológico. Vocês já ouviram falar sobre esse nome? Muita gente costuma fazer uma associação incorreta entre agente etiológico e vetores, vetor. Mas a gente tem que ter cuidado para fazer essa diferenciação correta. Agente etiológico, ele é capaz de desencadear uma patologia. O que é isso? Ele é capaz de desencadear doenças. E ele é o organismo causador da doença. Aqui a gente tem uma imagem por meio do microscópio do Trypanosoma cruzi, que ele é o agente etiológico, ou seja, o ser causador da doença de Chagas. E aí algumas informações: é um organismo que se instala no corpo de um ser vivo a fim de retirar-lhe os recursos. Então, se esse organismo vai se instalar no corpo, ele vai trazer problemas na retirada desses recursos que esse organismo precisa. Os agentes etiológicos mais comuns, olha aí, são os vírus, bactérias, protozoários, fungos e helmintos. E aí ele traz o exemplo do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas, enquanto o agente etiológico da AIDS é o vírus HIV. E aí a gente vem para vetor. O que seria o vetor, galera? É aquele que vai permitir a passagem da doença de um ser para outro. Ou seja, ele vai ter a patologia e vai passar de um ser para outro. O que significa? Ele é o veículo de transmissão. Esse ser que irá transmitir a doença. Os mosquitos, gente, são os maiores vetores. A gente tem várias doenças que tem os mosquitos como vetores.
é um organismo que transmite o agente etiológico. Muitos vetores são os artrópodes, mas muitos mamíferos, inclusive os domésticos que pode ter nas nossas residências, podem atuar como transmissores. Aqui tem os PCVs, que são vetores da doença de Chagas, e aqui tem um quadro fazendo essa separação da doença, o agente etiológico e o vetor. Lembrando que se você não estiver conseguindo observar muito bem, você está com o nosso material, então você está fazendo um acompanhamento, certo, galera? Na malária, o agente etiológico vai ser o protozoário do gênero Plasmodium e o vetor vai ser um mosquito do gênero Anopheles. Lá na dengue, a gente tem como agente etiológico o vírus dengue e o vetor vai ser o mosquito que a gente conhece, Aedes aegypti. Lembrando que esse mosquito, ele consegue transmitir mais de uma doença, que além da dengue, vocês sabem que ele também transmite a chikungunya e a zika. E a filariose, que o agente etiológico vai ser o helminto da espécie Eucherectia bancroft, e o mosquito, que é o vetor dele, vai ser quem? O mosquito do gênero Culex. Então, assim, a gente vai ter vários exemplos. É interessante que você saiba fazer essa diferença entre agente etiológico e o vetor. E aí a gente vai falar de profilaxia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Utilizem essas medidas de profilaxia para você evitar conseguir adquirir doenças. Então, profilaxia é o conjunto de medidas que visa prevenção, erradicação ou controle de doenças. E aí são exemplos de medidas profiláticas: o combate à proliferação do barbeiro, por exemplo, para evitar a doença de Chagas, é uma medida de profilaxia. A gente tem também o uso de preservativo em todas as relações sexuais, para quê? Prevenir doenças sexualmente transmissíveis, também é uma medida de profilaxia. E também a vacinação, para prevenir doenças causadas por diversos micro-organismos. Reservatório. Reservatório podem ser reservatórios um ser vivo, um animal, por exemplo, ou um local, um solo, também pode ser um tipo de reservatório, nos quais agentes infecciosos vão utilizar aquele local para se multiplicarem, para se proliferarem. Para alguns autores, o reservatório considerado vivo é aquele que permite a reprodução do agente etiológico, ou seja, onde eles vão se reproduzirem. E porém, com pouca patogenicidade, aquele reservatório não vai trazer tanta doença, porque o agente depois vai sair de lá. Ou seja, o reservatório ele não desenvolve sintomas de forma severa. O homem, por exemplo, é um reservatório acidental do bicho geográfico, que eu tenho certeza aqui que todos vocês falaram. Vou trazer aqui para o nosso popular, é o famoso verme de cachorro, que causa aquelas erupçõezinhas vermelhas na nossa pele que coça bastante a nossa derme. Aquilo ali é causado pelo bicho geográfico. Ele é transmitido principalmente em locais onde tem resíduos fecais de gatos e cães. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre endemia, que é quando uma doença prevalece em uma determinada área ou região. Geralmente uma doença ela é considerada endêmica quando sua incidência permanece praticamente constante por vários anos, o que não impede surtos da doença. Gente, a endemia ela é, digamos, pontual. Você já está à espera, você já tem uma média estimada desta contaminação e ela tem um período para acontecer. Então, eu trago como se fosse pontual. Assim, pode-se usualmente estimar o número de casos por ano. Isso é endemia, a gente tem um controle sobre ela. E aí ele traz o exemplo, a malária, que ela é considerada
uma doença endêmica da região amazônica. Você pode notar aqui essa região mais escura, que é o alto risco, enquanto vou clareando, trazendo para o branco, é onde não tem transmissão. Então, se a gente fizer um comparativo lá com o norte e com o sul, a gente vê que no norte, que é na região lá para a Amazônica, tem um alto risco, enquanto na região sul a gente não tem casos. Então, é uma doença que ela já é controlada e ela é esperada, já estima-se. Diferente de epidemia, que epidemia já é quando a gente não tem o controle. Epidemia é a ocorrência em uma região de casos nitidamente ultrapassando a incidência esperada. A gente tem uma determinada região, houve uma doença, só que o esperado foi ultrapassado. Então, ela deixou de ser endemia e passou a ser epidemia. Durante a estação chuvosa, olha aí o que acontece muito, todo ano, é comum ocorrer epidemia de dengue em vários pontos do Brasil. Ele dá aqui um exemplo do Rio de Janeiro, mas acontece em vários locais do Brasil. Então, aí já passamos do número que se espera em um determinado local. Quando essa doença ultrapassa fronteiras e ela atinge vários locais, aí a gente já tem pandemia, que é uma epidemia que se espalha por muitas regiões do planeta, que é justamente o que a gente está sofrendo nesse momento, que é a Covid-19, que todos vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Se a gente está nesse momento tendo um contato online, é justamente porque está acontecendo isso, uma pandemia. A gente sabe que esse vírus ele surgiu lá em Wuhan, na China, e ele se espalhou por vários países, e aí a gente tem que seguir medidas para evitar sua disseminação. Então é interessante, enquanto a gente não tem um remédio, uma vacina, que você se proteja e continue no isolamento. E não é a primeira pandemia que a gente tem no Brasil. Em 2009 também houve uma pandemia, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a pandemia da influenza H1N1, que é conhecida como a gripe suína. Ela também se alastrou por vários países, entre eles o Brasil, e trouxe muitas mortes também. E aí, gente, dando continuidade, a gente vai falar sobre os hospedeiros. A gente tem hospedeiros. O que seria um hospedeiro? Um ser que está parasitando o corpo de outro ser, que pode ou não lhe trazer problemas. Na maioria das vezes vai lhe trazer. Esse hospedeiro, ele pode ser dividido em dois tipos. O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Tá? Aqui é a diferença, o definitivo e o intermediário. O definitivo, ele apresenta um parasita em sua fase de maturidade, ou seja, na forma sexuada. E aí o intermediário é o contrário. Ele apresenta o parasita na forma larvária, ele não vai ficar definitivamente lá, ou seja, num período da reprodução assexuada. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. O definitivo apresenta parasita em fase de atividade sexual, ou seja, reprodução sexuada. E aí o homem, por exemplo, é um hospedeiro definitivo do Esquistossoma mansoni, que é o causador da barriga d'água, que vocês já ouviram falar, a gente já falou isso em alguns conteúdos anteriores. O hospedeiro intermediário é o que tem lá o parasita na fase larvária. Intermediário, não vai ficar ali definitivamente. E aí o exemplo que a gente tem na fase assexuada é justamente o caramujo, Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário do helminto Esquistossoma mansoni. Certinho, galera? Cuidado para fazer essa diferenciação. A gente tem, dentro dos parasitas, o zetoraxeno e o monoxeno. E aí o nome aí você já tem uma ideia. O monoxeno é o que possui apenas um hospedeiro. E o heteroxeno é aquele que vai ter mais de um.
de 2 para mais. E aí, no exeno, a gente tem um exemplo da Ancylostoma duodenale. E posso trazer outro exemplo do monoxeno das lombrigas, Ascaris lumbricoides. E lá no heterexeno, ele tem um hospedeiro definitivo e outro intermediário, ou seja, ele vai ter mais de 1, 2, 3, por aí vai. O exemplo que ele traz aí, que a gente já viu, é o Schistosoma mansoni, que é o causador da barriga d'água. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre infecção. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que se já não teve, já ouviu falar. Ocorre infecção quando há uma invasão, multiplicação e desenvolvimento de micro-organismos em outro organismo. Não pensem que infecção só acontece em seres humanos. Pode acontecer, por exemplo, nos animais. Um exemplo muito comum é a infecção a da garganta, causada por uma bactéria Staphylococcus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando está com infecção na garganta e não tomar qualquer tipo de remédio. E nem qualquer coisa que sentir na garganta estar tomando antibiótico. Porque você pode estar tomando um antibiótico que não é o correto e você está dando força para a sua bactéria. Então, muito cuidado. Só tome antibiótico com receita médica. Infestação. Eita, isso está infestado de inseto. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar também. É o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo. Pode-se dizer também que é uma área local que está infestado de artrópodes ou roedores. Gente, é quando tem uma grande quantidade e a gente chama de infestação. E aí, com isso, a gente encerra o nosso capítulo e eu vou firmar novamente um compromisso com vocês. Vocês vão responder os exercícios contextualizados e conceituais. Lembrando, dessa vez eu quero os dois, conceituais e contextualizados, da página 393 a 395. Depois vocês vão mandar para o meu e-mail a fotinha lá do seu caderno com as respostas. Tá certo, galera? Eu espero que todos fiquem bem, estudem e até a próxima.